A falta de segurança pública não tem a ver com dinheiro, porque investimento tem. Existe o Fundo Nacional de Segurança Pública, um dos principais instrumentos de financiamento e apoio e prevenção à violência. O Fundo Nacional de Segurança Pública é o principal instrumento de financiamento da segurança pública no Brasil. É um fundo bilionário, foi criado formalmente em 2018 e desde então a gente tem financiado, mediante repasses aos estados, Distrito Federal, municípios, inúmeras políticas públicas, inclusive políticas públicas de prevenção à violência contra a mulher. Entre 2023 e 2024, o Fundo Nacional de Segurança Pública repassou para os estados mais de 200 milhões de reais para atuação nessa frente específica e desde 2020 repassou aos estados mais de 5 bilhões de reais para a segurança pública. Desde o início de 2025, mais de 150 milhões já foram repassados e executados pelas unidades federativas. A diretora do Fundo Nacional de Segurança Pública, Camila Pintarelli, fala sobre o valor que bateu recorde este ano. Nesse ano, a gente tem um orçamento de mais de 2 bilhões de reais, um orçamento bastante robusto, e que está dividido entre essas transferências que nós fazemos aos estados. Nós vamos transferir esse ano 1 bilhão 116 milhões de reais aos estados do Distrito Federal e políticas que são financiadas diretamente aqui por nós, via Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, é um instrumento orçamentário, um instrumento estruturante que não chama muita atenção, evidentemente é mais simples a gente tratar da pauta da política pública do que da pauta estruturante, mas sem o Fundo Nacional de Segurança Pública, hoje não existe segurança pública no Brasil. Os valores são regulados pela portaria número 685, que destaca as áreas temáticas e procedimentos para a aplicação dos recursos. A parte de transferências obrigatórias, que são essas partes que a gente transfere todos os anos para os estados e Distrito Federal, elas são direcionadas em 3 eixos, Fernanda. O primeiro eixo é o eixo de enfrentamento à violência contra a mulher, 10% dos repasses anuais são destinados a isso. Outro eixo é o aperfeiçoamento das forças de segurança pública, que também recebe 10% desse montante. Então, a gente está falando aqui de programas de saúde mental, programas de capacitação às forças de segurança, e um montante maior, 80% desse valor, se destina ao combate ao crime organizado e defesa social. E aí a gente está falando de busca e salvamento, atividade do Corpo de Bombeiros, atividade de perícia, atividade da Polícia Militar e da Polícia Civil. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor César dos Santos, pontua que a burocracia para aplicar os valores nas ações de combate à violência é um dos entraves para a gestão. Agora, existe uma realidade. Nós apresentamos todas as ações que vão, onde esse recurso vai ser aplicado. Mas a média de disponibilidade do recurso, ele é de 10 meses. Ou seja, eu tenho um recurso para ser aplicado em 12 meses. Nós apresentamos as ações logo no início, que o prazo é no máximo até março, e o governo federal às vezes demora 10 meses para disponibilizar o recurso. Como é que eu vou conseguir, o Estado vai conseguir em 2 meses executar esse recurso? Então, na realidade, por conta dessa burocracia, que ela é muito grande, acaba que o recurso é aplicado sempre 1 ano depois de que recebeu o recurso. O que se vê é que existe uma dificuldade dos estados e do Distrito Federal em utilizar a verba, que é um desafio da atual gestão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Por isso, foi criada a rede interfederativa, com reuniões mensais entre gestores e equipe técnica para agilizar e dar maior transparência aos repasses. Como eu disse, há uma dificuldade estruturante de compreensão da aplicação desse valor. Nós nos deparamos aqui com muita demora na execução desses recursos. E no ano passado a gente teve a iniciativa de instituir aqui um local oficial de diálogo com todos os estados para entender ao certo o que eles tinham de tanta dificuldade para executar esses recursos. E desde então, a gente está batendo recorde atrás de recorde de execução dos recursos que o Fundo Nacional manda para os estados. E isso reverte também nas políticas de segurança em prol da mulher. Camila Pintarelli diz que aprimorar a gestão é o caminho para a eficácia do uso do recurso pelos estados. O que a gente vê, na verdade, Fernanda, é um interesse e uma necessidade, inclusive pelo fato do nosso país ser um país continental e tão diferente, uma necessidade das forças de segurança se estruturarem melhor para poder enfrentar o cenário de segurança no Brasil. Então, o que eu posso
dizer para você é que muito tempo, isso eu falo enquanto gestora aqui do fundo, hoje o meu CPF, Fernanda, está vinculado a 20 bilhões de reais, então é realmente um fundo bastante robusto. Hoje o que eu percebo é que a segurança pública ela foi por muitos anos debatida em termos de política pública e se esqueceu muito dessa atividade meio, que é a atividade de gestão e segurança. E a gestão e segurança é que faz a transformação do recurso em política pública. O que a gente está fazendo aqui no fundo, desde que eu cheguei no ano passado, é um verdadeiro letramento em gestão aos estados, às equipes municipais. A gente tem muito déficit hoje de capacitação em gestão no Brasil. E para que o recurso público em segurança ele se transforme em política pública, a gente precisa ter equipes qualificadas. Recursos tem, mas vencer a violência vai além de dígitos. São necessárias estruturas sólidas e ações que realmente transformem a realidade sangrenta do país. É importante lembrar que não é só gastar mais dinheiro no aparato policial, e nós percebemos, inclusive, que alguns estados nem sabem gastar até o dinheiro que recebeu do Fundo Nacional de Segurança Pública. Por incrível que pareça, nós temos mais de 2 bilhões de reais que os estados receberam, não usaram. Dinheiro gratuito, não precisa devolver, não precisa pagar esse recurso recebido do governo federal, e não executaram. Verifique a dificuldade de planejamento que os estados têm. Fazem muito discurso, mas planejam e executam pouco, principalmente na área da segurança pública. Mas é mais dinheiro que é o caso. O estado de São Paulo tem o melhor resultado de segurança pública e tem o pior, o segundo pior indicador, né, de recurso por habitantes do país. Então, o índice per capita investido, gasto na segurança pública de São Paulo é o segundo pior do país. Ou seja, tem 25 estados que gastam muito mais, gastam 2, 3 vezes mais que São Paulo, com resultados ruins. Desde 1980, o Brasil já era considerado pela OMS um país de violência epidêmica e a segurança pública passou a ser de fato estudada. Já havia um consenso da necessidade de investimento nas áreas sociais. Se tivéssemos educação de qualidade, se pudéssemos proporcionar instrumentos para minimizar essa grave desigualdade social, se o Estado pudesse estar realmente do lado da sociedade carente, proporcionando moradia, alimentação, claro que o nosso cenário seria diverso. O país não tem como fugir do fato de que, por baixo do carisma do povo brasileiro, o país tem uma sociedade violenta. Essa jovem, que por segurança não será identificada, viu o servente de pedreiro Tarcísio Gomes da Silva, de 32 anos, ser morto na zona sul de São Paulo. Então, foi um sentimento muito desesperador. Quando a gente terminou de falar com o guardinha, a gente começou a correr para dentro do terminal, mas o homem que estava todo de preto, que foi a pessoa que fez os disparos, ele entrou correndo no terminal também. Então a gente falou, troca de lado. E a gente foi pra cá. Nisso, o homem que estava tudo de preto entrou dentro de um carro e esse carro saiu disparado. E aí a gente continuou seguindo o caminho. A gente foi correndo até a minha casa, que faltava cerca de uns 500 metros, 600 metros. O influenciador Davis Eliseu Costa Silva, de 18 anos, e o irmão dele, Derek Elias Costa Silva, de 20, se tornaram réus por homicídio qualificado. Segundo a decisão, por serem primários, eles poderão responder em liberdade. É muito injusto saber que as coisas acontecem e não tem nenhuma consequência. Ainda mais eu, como sendo mulher, eu corro risco o tempo todo na rua. O servente de pedreiro foi morto com 11 tiros. O motivo do crime? Vingança. Eu não vi... eu não consegui ver o disparo, ele disparando, nem o rosto dele, nem a pessoa que foi atingida. Mas eu vi a pessoa que disparou e a arma na mão dela. Assim que a gente viu o que estava acontecendo, a gente saiu correndo pra frente, em direção ao caminho que era da minha casa mesmo. Triste, cruel e desesperador. A população sente os efeitos diretos da falta de segurança.
Ainda é bem difícil passar por aquele trecho onde isso aconteceu. Eu preciso passar por lá todos os dias para ir até a minha academia. E sempre que eu passo por lá, eu lembro da cena e dá um sentimento no coração de... não de desespero, mas dá uma pontada de um sentimento ruim quando eu passo por ali. O sentimento ruim não está só com essa jovem, que é testemunha de um crime, mas sim com cada pessoa. A imagem é de uma corrida incessante para vencer o crime, porém os resultados ainda são pequenos diante da atmosfera de violência que assola o país. Toda vez que eu saio de casa com medo, saio de casa preocupada, atenta a tudo que está acontecendo. E ter presenciado uma coisa dessas e saber que nada aconteceu, saber que a pessoa responsável não está presa, é assustador. É preciso repensar a segurança pública no país de forma ampla. Isso envolve reformar a formação policial, investir em inteligência e tecnologia. A segurança não deve ser privilégio de alguns, deve ser um direito garantido a todos. A segurança pública no país enfrenta uma crise profunda e multifacetada. Violência urbana, desigualdade social, deficiências institucionais, sucateamento das forças de segurança. Uma combinação explosiva que desafia há décadas os governantes. As polícias avançaram pouco em termos de pensar numa prevenção mais moderna, mais avançada, mais abrangente, com melhores resultados. Então, simplesmente, as polícias acharam que tem que fazer tudo, e que sendo mais afirmativas, mais violentas, inclusive, com mais letalidade, mais confronto, com tropas camufladas, fuzis, que isso vai resolver, não vai. O que fica cada vez mais evidente é que os locais que têm a alta incidência de algum tipo de crime, pode ser uma esquina, roubando celular, ou pode ser todo um bairro que existe muitas agressões e mortes, esses locais também têm gestão local dos municípios. E é necessário que as polícias ampliem, principalmente a PM, que está aí no comando das ruas, das cidades, que elas ampliem as suas parcerias de prevenção. Diante do retrato violento, o país se vê obrigado a repensar sua estratégia. E a resposta está cada vez mais na tecnologia. Drones, câmeras inteligentes, monitoramento por GPS e inteligência artificial. Ferramentas que antes pareciam futuristas, hoje estão ao alcance de governos e forças de segurança. E têm mostrado resultados promissores quando bem aplicadas. A tecnologia precisa estar alinhada com todas as ações. Conforme especialistas, políticas públicas de segurança vão muito além do patrulhamento ostensivo. Elas envolvem planejamento, inteligência, prevenção e, sobretudo, integração. Então precisamos de uma melhora, embora parcial, para agora, para hoje. E uma melhora para hoje, a política de segurança pública ela vai passar inevitavelmente por uma repressão ao crime. E em relação à repressão ao crime, eu tenho o entendimento que as nossas estruturas são muito falhas. Por exemplo, a nossa polícia, ela não é uma polícia fragmentada. Ela não adota o que nós chamamos ciclo completo de polícia, né? As polícias estaduais, a polícia militar, a polícia civil, a polícia técnico-científica, ela não participa de todas as etapas do processo policial. Por exemplo, a repressão, o patrulhamento, a investigação, a perícia. E por isso, por ser uma polícia que não detém o ciclo completo de polícia, ela acaba demorando muito para solucionar o crime, para dar uma resposta à sociedade, gerando toda uma sensação de insegurança. Em junho de 2024, o Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou à Presidência da República a primeira versão de uma proposta de emenda à Constituição para uma reforma estrutural no Sistema Único de Segurança Pública. Desde então, o texto tem sido debatido e divide opiniões. Quando a gente fala da PEC da insegurança ou a PEC do caos, é muito perceptível
a ausência de foco no combate ao crime. Porque quando você esvazia a potência, o combate ao crime no âmbito do Estado, das forças policiais, e você sobrecarrega uma polícia no âmbito da União, a Polícia Federal, com diversas demandas, você torna ineficiente o combate ao crime e torna inerte a atuação do Estado no combate ao crime, que hoje corresponde a 90% das forças policiais. Você despreza as particularidades regionais de cada Estado também em crimes que ocorrem. Então, não é uma solução. É criar um caos maior na situação de segurança pública que está, sim, caminhando para a UTI. O contexto da discussão é marcado por uma transformação significativa no perfil da criminalidade, desde a promulgação da Constituição de 1988, há quase 37 anos. O crime que antes se concentrava em esferas locais passou a operar em níveis interestaduais e até internacionais. Além disso, as organizações criminosas expandiram suas atividades, ultrapassando fronteiras geográficas. Para analistas, diante dessa realidade, é indispensável que os poderes públicos adotem uma estratégia nacional integrada e bem estruturada para enfrentar de forma eficaz esse tipo de criminalidade complexa e dinâmica. O crime organizado no Brasil, ele está simplesmente crescendo. Não estamos vendo a contenção, a mitigação que seja a respeito das ações que eles vêm desenvolvendo. O COAF é uma dessas entidades que pode participar do sistema de contenção, porque ele pode examinar a movimentação financeira de suspeitas. O que nós percebemos, por exemplo, que cerca de 12 mil relatórios financeiros que eles fazem, de informação financeira, os RIFs, que são prestados, esses relatórios para as polícias civil e Polícia Federal. Só a Polícia Federal responde praticamente com 5 mil desses relatórios, porque ela está tentando fazer alguma coisa. A Polícia Civil quase não colabora, fazem pouquíssima requisição dessas informações financeiras, porque elas perderam completamente a condição de fazer uma investigação de amplitude e qualidade que nós precisamos. A integração ela é necessária não só quando nós falamos no âmbito estadual, estado e município, mas também no âmbito federal. Temos a lei do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, desde 2018, prevendo essa unificação num olhar de uma segurança pública no âmbito nacional macro, com estratégias traçadas, sem violar a autonomia inerente a cada estado. A polícia hoje ela atua assim de forma colaborativa. Cada polícia ela sabe o seu papel e sabe o papel a ser cumprido. A integração entre as forças policiais, tanto no âmbito do Estado, no âmbito da União e também no âmbito municipal, ela já ocorre, mas ela é mais visual quando a gente tem grandes eventos, quando temos situações que requerem uma maior atenção de um complexo total, não só Estado, mas também União, em relação à segurança pública. Temos exemplos, o Centro de Controle Integrado Operacional, em que lá estão a Polícia Militar, a Polícia Civil, guardas civis municipais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, as forças de segurança como um todo.